Fala galera, aqui é o seu amigo Cleverson de novo, e dando continuidade ao nosso módulo de física, hoje a gente vai adentrar o tubo de raio-x. Eu separei essa aula em dois tópicos para deixar um pouco mais didático assim, então hoje nós vamos estudar a anatomia do tubo de raio-x, vamos ver a parte macroscópica, e depois a gente vai focar na parte de formação do raio-x propriamente dito. Então, o último slide da última aula foi justamente isso aqui. Para quem não entendeu, essa é a minha tentativa de representar um raio-x, um tubo de raio-x. Esse esquema aqui vai ficar mais tranquilo a hora que a gente dissecar ele item por item, tá bom? Bem, tudo começa com o fornecimento de energia da rede elétrica. O tubo de raio-x nada mais é que um conversor de energia. Então, através da energia elétrica que vem da rede, ele consegue produzir fótons de raio-x, que são o objetivo geral da radiologia. A energia elétrica que alimenta o tubo é a mesma energia que vem da rede, que cuida dos nossos eletrodomésticos em casa. Entretanto, essa rede elétrica tem algumas características que não servem para a produção de raio-x. Em primeiro lugar, a energia vem por corrente do tipo alternada e não corrente contínua, e a voltagem que a gente recebe em nossas casas é relativamente baixa. Em geral, dependendo do estado onde você mora, é de 110 ou 220 volts. Infelizmente, para o tubo de raio-x, tudo isso aqui tem que ser transformado. Então, corrente alternada, para começar, é um tema bastante interessante de ser estudado, porque no finalzinho do século XIX, quando começou as redes públicas de distribuição de energia elétrica lá nos Estados Unidos, teve uma batalha entre dois dos maiores intelectuais da história da humanidade, que era o Thomas Edison e o Nikola Tesla, porque cada um deles defendia que a corrente elétrica fosse distribuída de uma forma. Tesla defendia a corrente alternada e Edison defendia a corrente contínua. E hoje na cultura pop isso é relembrado em camisetas que brincam com esse DC. Existe um jogo de tabuleiro na Inglaterra que você representa os dois personagens, e no final de 2017 era para ter sido lançado um filme, mas acabou sendo atrasado agora para algum momento em 2018, chamado justamente A Guerra das Correntes, com o Benedict Cumberbatch como Thomas Edison. No fim, Tesla ganhou. Hoje em dia, acho que o padrão universal. Acho que todos os países do mundo usam a corrente alternada. Mas para o tubo de raio-x, nosso amigo Thomas Edison ainda tinha razão. Então, um dos primeiros elementos que tem no tubo de raio-x é um transformador, que vai transformar a corrente alternada em corrente contínua, de forma que os elétrons, quando eles se movimentem, têm um fluxo unidirecional e não fujam de uma extremidade a outra, quando a corrente alterna. E por fim, a voltagem. Como eu falei para vocês, a voltagem normal é 110 ou 220 volts. Mas quando a gente está trabalhando com tubo de raio-x, a gente precisa de uma voltagem mais de 1000 vezes maior, que seria entre 60 a 150 kV. Lembrando que K é 10 a terceira, né? Que é a mesma coisa que 1000. Então aqui a gente tem entre 60 e 150 mil volts, uma voltagem absurdamente alta. Primeiro tópico que a gente tem que ter bem claro, quando a gente fala em kV e voltagem no tubo de raio-x, nada mais é que a diferença de potencial elétrico entre a extremidade negativa e a extremidade positiva do raio-x. O tubo de raio-x, então, tem uma extremidade negativa, o cátodo, e uma extremidade positiva, o ânodo, como a gente vai ver daqui para frente. E graças a essa diferença, como uma é negativa e outra é positiva, a gente consegue fazer o fluxo de elétrons, que no final das contas é o que vai gerar o nosso raio-x. Mas só devido a essa voltagem, essa diferença de potencial elétrico absurdamente alta, que a gente consegue gerar uma energia grande o suficiente para a emissão de fótons de raio-x. Então, quando a gente fala de voltagem do tubo, nada mais é que a diferença de potencial elétrico entre o cátodo e o ânodo. Então, agora continuando a nossa dissecção do tubo de raio-x, todo esse sistema de alimentação elétrica vai gerar um fluxo de elétrons na extremidade negativa do tubo de raio-x, que é o cátodo. O cátodo, simplificando bastante a estrutura dele, seria caracterizado pela presença de dois filamentos metálicos onde cursa a corrente elétrica. Esse primeiro filamento correm os elétrons que vêm da rede e eles servem para transferir energia para os elétrons do circuito secundário. Então, no primeiro filamento correm os elétrons que vêm da rede de distribuição de energia e eles conseguem transferir energia para os elétrons que correm no segundo filamento, que é chamado o circuito secundário. Esses elétrons eles acumulam energia de tal forma que eles conseguem fazer com que o fio metálico do circuito secundário se aqueça. Fica numa temperatura extremamente alta, e essa temperatura alta gera o primeiro fenômeno físico-químico que a gente tem que conhecer, que é o efeito termoiônico. Como o nome diz, termoiônico, através da energia térmica, de uma elevação absurda da temperatura, ocorre a formação de íons. Então, os átomos aqui desse filamento secundário, eles esquentam e devido a esse aumento de temperatura, eles sofrem ionização, ou seja, eles ejetam elétrons. E essa ejeção de elétrons é o primeiro passo para a formação de raio-x. Esses elétrons que foram ejetados, como eu falei para vocês, o cátodo é o polo negativo e o ânodo, aquela bolinha, o losango azul ali, é o polo positivo.
Como os elétrons têm carga negativa, eles vão ser atraídos pelo polo positivo, e como tem aquela diferença de potencial absurda, que chega a 150 mil volts, ocorre uma aceleração desses elétrons, que adquirem energia cinética. Então nada mais acontece do que uma verdadeira chuva de elétrons que sai do cátodo, do circuito secundário, em direção ao ânodo, que são acelerados devido àquela diferença de potencial absurda, e com isso eles ganham energia cinética e colidem contra o metal que forma o ânodo. O ânodo, então, nada mais é que o polo positivo do nosso tubo de raio-x e é o anteparo contra o qual colidem os elétrons. Quando ocorre essa colisão dos elétrons altamente acelerados, ricos em energia cinética, com o metal que forma o ânodo, é que vai gerar a interação que gera os nossos fótons de raio-x. Mas essa parte mais molecular eu vou deixar para o restante da aula, então vamos manter um freeze aqui nessa parte. Lembre-se que é aqui que a gente vai adentrar na próxima aula, a interação entre os elétrons que foram ejetados do cátodo com o ânodo. Mas agora a gente vai focar mais na estrutura do restante do tubo de raio-x. E lembrando então que a gente precisa manter esse sistema relativamente isolado, porque como a gente precisa de uma interação bem específica entre os elétrons ejetados do cátodo e o metal do ânodo, o ideal é que a gente tenha um mínimo de interferência externa para a gente não perder a formação de fótons de raio-x. Então toda essa aparelhagem do tubo de raio-x ela é secundada por um invólucro de vidro, dentro do qual é colocado um vácuo. Então o cátodo e o ânodo estão relativamente isolados do restante do ambiente da sala de raio-x pelo invólucro de vidro. E além disso, nas extremidades desse tubo de vidro, além do vácuo, a gente tem também um líquido de arrefecimento que ajuda a controlar a temperatura. Como eu falei para vocês, o filamento secundário do cátodo aquece absurdamente e quando os elétrons acelerados colidem com o ânodo também tende a esquentar. Então por isso a gente tem um líquido de arrefecimento que circula e garanta que o tubo não sobreaqueça, porque senão diminuiria em muito a vida útil dele. E além disso, a gente tem um envoltório muito importante, que é o envoltório de metal, porque a gente está trabalhando com raio-x e, como a gente vai ver em aulas mais frente, a radioproteção é essencial, senão toda a sala seria inundada por um tubo de raio-x, o técnico ia tomar radiação, o paciente ia tomar radiação numa dose muito maior que a necessária. Então, todo o cabeçote, toda a estrutura ao redor do tubo de raio-x tem um revestimento de um metal, geralmente chumbo, que é um metal de preferência para proteção radiológica, que serve justamente para evitar que o raio-x se espalhe ao redor de toda a sala. Mas, obviamente, a gente precisa que o raio-x saia por algum lugar, né? Então, quando o raio-x, esse tracinho amarelo, tenta sair pela extremidade envolta por chumbo, ele não vai conseguir. Mas a gente precisa que ele saia de algum lugar para a gente conseguir obter a imagem, obviamente. Então existe uma parte do tubo de raio-x onde não tem revestimento de chumbo e é por onde vão ser guiados os raios-x para fora. Essa parte a gente chama da janela do cabeçote, a janela do tubo de raio-x, que é justamente por aqui que a gente quer direcionar o fluxo dos fótons de raio-x para atingirem somente o paciente na menor dose desejada. E além disso, nós temos a presença de uma estrutura muito importante que é a janela o filtro da janela do raio-x. Em geral, a gente coloca um outro metalzinho, que seria essa estrutura rosa ali, que pode ser de alumínio ou de molibdênio, que serve para atenuar um pouco o feixe de raio-x. Como a gente vai ver na nossa próxima aula, o feixe de raio-x ele é polienergético. Tem desde uma energia muito baixa até uma energia relativamente mais alta. No entanto, fótons de baixa energia não colaboram muito para a formação da imagem e só servem para depositar a dose na pele do paciente. Então, junto da janela, a gente sempre coloca um metal que serve para fazer uma filtragem inicial. Ele vai retirar os fótons de muito baixa energia e permitir que somente aqueles fótons que têm energia suficiente para gerar uma imagem útil para o radiodiagnóstico atinjam o paciente. Então, essa janela pode ser feita de alumínio, que é mais comum, ou de molibdênio, que é, em geral, o elemento que eles usam nos tubos de mamografia. Mas isso vai ficar mais claro na nossa próxima aula com o gráficozinho. E por fim, relembrando então do ânodo. O ânodo acaba sendo um dos aços do show aqui da formação de raio-x, porque é quando os elétrons que foram ejetados do cátodo atingem um ânodo, ocorre essa interação físico-química com os átomos do metal que compõem o átomo, e é dessa forma que vai surgir os fótons de raio-x. Agora, pensando um pouquinho na estrutura atômico-molecular. Quando um elétron que veio do cátodo e vai colidir com o metal do ânodo, existem duas formas de interação. Ou ele vai interagir com o elétron daquele átomo que forma o elemento químico que compõe o ânodo, ou ele vai interagir com o núcleo. Então, esses dois tipos de interação, contra o elétron ou contra o núcleo, é que vai determinar a formação ou não de fótons de raio-x ou de outras formas de energia. Mas esse já é o gancho para a nossa próxima aula, que é justamente a formação de raio-x. Então, a gente termina dessa forma, só tendo estudado como as coisas se dão macroscopicamente no tubo de raio-x, e a nossa próxima aula a gente vai entender melhor a parte molecular. Muito obrigado.